Então, vamos lá, retomando, tá? Então, a gente calculou que a força de atrito era 100 newtons. Vamos fazer nosso desenho para perceber por que a gente precisou calcular a força de atrito, tá? A gente tem esse bloco que tem 50 quilos, né? Ele está sobre uma superfície, certo? E está sendo exercido sobre ele uma força de 220 newtons, tá? E a gente sabe que como ele está em contato, né? A força de atrito é uma força de contato, certo? Como o bloco está em contato com a superfície, tem uma força de atrito, que eu estou desenhando aqui em azul, que é contrária ao movimento, ok? Mas o que é que a segunda lei de Newton diz pra gente, meu povo? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante, ó, força resultante. Como é que a gente calcula a força resultante? A força resultante nos responde a seguinte pergunta. Tá, eu tenho uma força empurrando o bloco para a direita e eu tenho outra força puxando o bloco para a esquerda. Qual é a força que vai se superar aqui? Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 220 menos a força de atrito. A força de atrito a gente calculou que era quanto? 100, não foi? Então, a força resultante, quanto é 220 menos 100, meu povo? 120, como é força, newton, né? Então, a força resultante está aqui, 120 newtons, certo? Mas, pela segunda lei de Newton, a gente sabe que força resultante é exatamente igual a massa vezes a aceleração. Quem é que a gente está querendo saber aqui, não é a aceleração? Então pronto, agora é fácil. Eu sei quanto é a força resultante, eu sei quanto é a massa, né? Que a questão mesmo diz, é 50 quilos. Então eu sei quanto é a aceleração. Ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, para eu isolar a aceleração, é só passar a massa para lá. Então, a aceleração vai ser o quê? Força resultante sobre massa. A força resultante, 120 newtons. E a massa, 50 quilos. Corta esse zero com esse zero. 12 por 5 dá 2,4 metros por segundo ao quadrado. Então, calculamos a aceleração. Ok? Tudo bem, né? Vamos prosseguir. Agora sim, terceira questão. Não tenho como apagar isso aqui. Vamos lá. Vamos ler a questão. Um corpo com massa de 5 kg, então a massa desse corpo 5 kg, é lançado sobre um plano horizontal liso com velocidade de 40 metros por segundo. Determine o valor do módulo da intensidade da força, então quer saber a força, que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos, tá? Então, tem uma força sendo aplicada no corpo contra o sentido do movimento, tá? Para o quê? Para pará-lo. É como se, por exemplo, a borracha de vocês estivesse rolando sobre a mesa e vocês aplicam uma força para parar o movimento dessa borracha, né? Para que ela pare. Essa força que vocês vão aplicar é no sentido contrário do movimento. Vamos pensar assim, ó, o movimento desse corpo, aqui é 5 e não 50, tá? Deixa eu usar a caneta aqui. Que é 5 quilos. O movimento desse corpo está sendo, ó, da esquerda para a direita. Então, eu preciso aplicar uma força, vai ser essa força em vermelho,
para parar esse corpo. É essa força aqui que eu quero calcular, tá? Essa força que é capaz de pará-la em 20 segundos. Aí o que é que eu preciso lembrar? Se essa força parar o corpo, então a velocidade dele vai ter que ser o quê? Zero, né? Um corpo parado tem velocidade zero. Então a gente pode usar a função horária da velocidade para calcular o módulo da aceleração sofrida pelo corpo. Lembram? Lá, quando a gente foi em movimento uniformemente variado, a gente aprendeu a função horária da velocidade, que é qual? Essa função aqui, ó. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, tá? A gente sabe que o corpo, no final, ele tem que estar parado, então a velocidade dele tem que ser zero. A velocidade inicial, a questão nos deu, era 40 metros por segundo, então tá aqui, 40, tá? E o tempo são 20 segundos, ele tem que parar em 20 segundos. Então, a partir disso aqui, a gente consegue calcular a aceleração, né? É só isolar. Então, ó, o 40 passa para cá, passa negativo. E o 20 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar menos 40 sobre 20, né? Esse zero corta com esse, 4 sobre 2 é 2 e tem um negativo aqui. Então, a aceleração vai ser o quê? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Esse menos aqui quer dizer o quê? Que está no sentido oposto do movimento, né? Mas o que mais importa para a gente é o módulo da aceleração. 2 metros por segundo ao quadrado, ok? Se a gente tem a aceleração, a gente consegue calcular a força que deve ser aplicada sobre o corpo com toda certeza. Usando o quê? Segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. A massa a questão nos deu, 5 quilos. A aceleração a gente acabou de calcular. Aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado, não foi? Então, pronto, a força é bem facinho. É 5 vezes 2, porque é massa vezes aceleração. 5 vezes 2, 10. Acabou. Então, a força que consegue parar esse corpo em 20 segundos é uma força bem pequenininha, ó, 10 newtons, ok? Se esse corpo tivesse uma massa muito maior, a força teria que ser muito maior, né? Teve até experimento, tratando só de um exemplo assim, meu povo. Teve um experimento de uma aluna, agora eu não estou lembrando o nome, mas ela fez um experimento, um vídeo, né, na avaliação bimestral, só me mostrando isso aqui. Que como era? Era uma garrafa sem água, uma garrafa seca, vazia. Aí ela aplicava uma força, a garrafa voava, era longe. Aí depois ela botava a garrafa pela metade de água, enchia metade da garrafa de água. Aí ela aplicava uma força, a mesma força, e a garrafa ia bem pouquinho. Aí depois ela enchia a garrafa inteira de água e aplicava a mesma força e a garrafa quase que não se mexia, né? Por quê? Porque dependendo da massa, eu vou precisar de uma força cada vez maior para conseguir mover um corpo que tem massa maior, certo? Vamos lá, quarta e última questão. Vou pegar aqui meu marca-texto. Um automóvel com uma massa de 1.200 kg tem uma velocidade de 72 km por hora quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante e fazendo com que o carro pare em 10 segundos. A força aplicada ao carro pelos freios vale em newtons, a gente tem que calcular, certo? Primeira coisa, desaceleração. Quer dizer o quê? Que ele está diminuindo a velocidade, né? Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Como é que a gente transforma quilômetros por hora em metros por segundo? Vamos lembrar? Eu botei até na atividade... Eu fiz uma revisãozinha, não foi? Na atividade parcial. Eu botei isso aqui. Vocês lembram o que era?
Se eu estou em quilômetros por hora e quero passar para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Mas se eu estou em metros por segundo e quero passar para quilômetros por hora, eu faço o quê? Eu multiplico por 3,6, certo? Então, ó, por isso que a gente pegou o 72, dividiu por 3,6 e teve 20 metros por segundo. Então, agora a nossa velocidade é de 20 metros por segundo, certo? Função horária da velocidade, ó, tá aqui. V é igual a V0 mais A vezes T. A gente não quer parar o carro, então a velocidade final tem que ser 0, tá? A velocidade inicial a gente acabou de calcular, é 20. E o tempo que ele vai levar para parar é o quê? 10 segundos. Então tá aqui, 10 segundos, certo? Então, para calcular a aceleração, a gente vai fazer o quê? Ó? Vai passar esse 20 para o outro lado, ele passa negativo. Menos 20. Esse 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Menos 20 sobre 10 dá menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Que em módulo é 2 metros por segundo ao quadrado. Mas a gente sabe que a força resultante pela segunda lei de Newton é massa vezes aceleração. A massa a gente tem, ó, a massa aqui bem grandona do automóvel, 1.200 quilos. A aceleração a gente também calculou, 2. Então a força resultante vai ser o quê? 1.200 vezes 2, que dá 2.400 newton, certo? Bem grande, né, a força. Comparado ao problema anterior, 10 newtons. Por quê? Lembra o que eu disse? Ó, a massa é muito pequena, né? Massa muito pequena requer uma força muito pequena para causar a mesma aceleração, gente. Ó, 2 metros por segundo ao quadrado. Olha aqui, quando a massa é grande. A massa aqui é enorme, 1.200 quilos. Então, ó, para causar a mesmíssima aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, a força foi quanto? 2.400 newtons, ok? E aí a gente finalizou essa lista que eu enviei para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, certo? Se não tiverem conseguido, assiste o vídeo um pouquinho mais devagar. Assiste o vídeo devagar. Não entendeu? Pode falar comigo que eu estou à disposição de vocês de segunda para vocês, né? De segunda a sexta até as 5 da tarde para tirar alguma dúvida que tenha surgido, tá bom? Um cheiro e até a próxima aula.